o tema dessa mensagem é simplifique. Um caminho para você crescer na atenção é simplificar. Vamos aprender com o mestre aqui. Talvez a gente fique falando que ansiedade, depressão, seja um problema somente de hoje, um problema da gente, dos nossos dias, de ter muita informação, muitas atividades, a gente já cresce com uma agenda lotada, mas esse é um problema de muito tempo atrás. E Jesus, ele tratou isso. Olha o que ele diz aqui em Mateus capítulo 5, vai dizer assim: portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem, contudo, eu digo, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém? É tão incrível a gente ler esse texto. Jesus falando aos seus discípulos e aprendermos com as palavras de Jesus, aprendemos com o que Ele traz para nós, e nós podemos então aprender, crescer e avançar para aquilo que Jesus tem para cada um de nós. É interessante a gente pensar um pouquinho sobre ansiedade. O Augusto Cury chama a ansiedade de as síndromes, as crises da ansiedade, o distúrbio da ansiedade, da síndrome do pensamento acelerado. Agora vamos deixar claro aqui, suponha que você está a 200 por hora, você deveria estar a 200 por hora? Você vai ficar com medo? Quantos ficariam com medo aqui? Você vai ficar com medo de bater? Não, acho que tem mais gente, vou perguntar de novo, quantos ficariam com medo aqui meio apavorado? Ah, ok. Quantos aqui tem algum tipo de medo de altura? Ah, ok. Agora, se você tem um certo pavorzinho, um medo, o que acontece se você bater a 200 por hora? Morre. Não precisa ser 200, pode ser 80. Agora, o que acontece se você cair de uma altura muito alta? Você morre. Então, tem determinados tipos de medo, níveis de medo, de preocupação, que são normais. É uma questão de sobrevivência, é uma questão de instintos biológicos que Deus nos deu para que a gente tenha um senso de autoproteção, para que a gente se guarde em situações de risco, é algo normal. Então, sei lá, você tem que fazer uma prova e você quer sair bem, e aí você fica preocupado, porque se na hora você não se lembrar, e se você não passar agora, daqui um ano de novo que você vai poder fazer aquela prova, e assim por diante. Ter um nível de preocupação ali, normal, é tranquilo. Isso é uma proteção de Deus a você. Agora, existem os distúrbios disso. Então, se você fica um pouco preocupado, você não tem uma síndrome de ansiedade. Agora, onde você pode perceber se você tem algum distúrbio de ansiedade? Constante tensão ou nervosismo, problema de concentração, medo constante, descontrole sobre os pensamentos, preocupação exagerada em comparação com a realidade, problemas para dormir,
dor ou aperto no peito, aumento das batidas do coração, falta de ar, tensão muscular, entre outros. Você teve uma reunião difícil, você chega em casa, sabe aquela sensação, parece que um trator passou em cima de mim? Aí você tem uma reunião amanhã, você vai dormir, você não consegue dormir. Você levou um fora. Não, ninguém aqui levou um fora, não é possível. Mas você não conseguiu comer, você não conseguiu dormir, você não conseguiu trabalhar, você ficou com raiva de todo mundo e você viu um casal feliz, você ficou com raiva. Você quis atrapalhar a situação do casal. Então, quando isso começa a ter essa proporção, você está tendo um distúrbio. Agora, tem algo que acontece hoje nos nossos dias. Eu estava lendo que tem uma pesquisa norueguesa que atestou que o QI das gerações tem diminuído. Então, assim, eu não vou entrar aqui no aspecto mais profundo disso, porque a gente não vai ter tempo para tudo isso, mas você pode pesquisar, pesquisa norueguesa, diminuição de QI das gerações. As novas gerações têm diminuído o seu nível de inteligência. Por quê? Por causa da saúde, por causa da qualidade de vida, por causa da relação com o meio ambiente, por causa da nutrição e por causa da forma que lida com os seus constantes compromissos. Ou seja, como a gente pode ter muito mais informação e menos inteligência? Eu me lembro que o meu primeiro pico de estresse, eu fui no médico e aí eu estava com dores no estômago, eu estava com alguns problemas lá, essa tensão muscular e essa dor no peito, e aí eu fui diagnosticado com uma gastrite nervosa. Foi aos 16 anos de idade. O meu pai tinha uma empresa e tinha uma empresa dentro daquela empresa. E aos 16 anos de idade eu assumi aquela empresa dentro da empresa do meu pai. Eu estava estudando para o vestibular, eu estava servindo na igreja, e eu estava com um monte de coisa, e ali então, no meio daquilo tudo, eu comecei a entrar numa pane. Eu comecei a entrar, como a gente falou hoje, bugou, deu errado, o estresse veio, e aí, o que aconteceu? A partir daquele tempo, eu percebi que eu precisava cuidar do jeito que eu vivia, porque senão eu poderia não chegar muito longe. E aí, assim, quando a gente pega e faz assim, por exemplo, naquele tempo eu lembro que eu foquei. Chegou um tempo que eu fui trabalhar numa empresa, não fui mais dono daquela empresa, fui aprender com outras pessoas em outros lugares, entrei na faculdade, mas depois, antes de terminar a faculdade, eu tinha uma empresa aberta de novo. E aí, então, muitas atividades de novo. E aí, nesse tempo eu saí da igreja, voltei para a igreja, e o Deus pegou meu coração e eu comecei a me envolver cada vez mais na igreja. Se a gente tira a atividade da nossa agenda, não resolve o problema. Menos atividade, às vezes se a sua vida não for produtiva, você vai ter ansiedade também. Você olha para a volta, todo mundo está fazendo alguma coisa, eu não estou fazendo nada. Todo mundo está chegando em algum lugar, eu não estou chegando em lugar nenhum. Como é que essa pessoa consegue fazer tudo isso e está feliz e eu não consigo fazer nada? E aí vai gerar uma outra ansiedade. E a Bíblia fala que Deus fez você para dar muito fruto, está lá em João 15. Quantos aqui querem dar muito fruto? Então, eu tenho entendido o seguinte, que não é a quantidade de atividades que a gente faz, é como a gente faz as atividades que a gente faz. Como isso é processado no meu coração, como eu me vejo no meio de tudo isso, e isso vai fazer muita diferença. Então, vamos aprender com Jesus, porque a gente não vai errar se a gente aprender com Jesus. Então vamos lá, Mateus 6, versículo 27. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Primeira coisa, para você simplificar os seus pensamentos, entenda a sua identidade em Deus. Entenda a sua identidade em Deus. Preste atenção, olha o que Jesus está falando aqui. Olhem para o céu. Eu me lembro que um dia, eu fui para o trabalho a pé. Na verdade, nessa época eu estava com uma empresa, eu servia de tempo parcial na igreja, e era uma manhã, e eu me lembro que eu estava caminhando numa das ruas da cidade, sabe aquele horário ali de 7 da manhã, quando é carro, fumaça, barulho, ônibus, buzina. Eu passei debaixo de uma árvore e tinha um passarinho cantando.
No meio daquilo tudo, parece que o passarinho não estava estressado. Ele estava cantando de manhã. E naquele dia ele estava cantando em cima de uma árvore porque ele teve o que comer. Porque ele tinha uma árvore para estar. Ele tinha um ar para respirar. E mesmo numa cidade que não é um ambiente ideal para ele, aquele passarinho, segundo esse texto, é um exemplo do cuidado de Deus. As aves, os lírios nos campos, e a forma que Deus cuida. E aí Jesus vai virar e falar assim: olha, vocês não têm muito mais valor do que os pássaros e do que as flores? O que Jesus está falando aqui? O que traz preocupação? Esse é um texto sobre preocupações da vida. Esse é um texto sobre ansiedade, sobre o que comer, sobre o que vestir, sobre o futuro, se eu vou dar certo, se eu não vou dar certo, para onde as pessoas estão indo, aonde eu estou. E Jesus está falando assim: olha, para tudo, olhem as aves, olhem as flores, veja como eu cuido. Jesus está falando assim: você acha que eu sou irresponsável? Você acha que eu não sei do que você precisa? Você acha que eu não vou trazer na hora certa o que você precisa na sua vida? Você não sabe qual o tamanho do valor que você tem? Nós temos que entender o tanto que Deus nos ama. Deus nos ama demais. Será que, só para a gente entender um pouquinho do amor de Deus, o Spurgeon, quando ele falava sobre entender o amor de Deus, ele fala assim: eu não tenho nenhuma dúvida a respeito da graça de Deus, e a respeito do amor de Deus, a respeito de que Ele me escolheu antes de eu nascer. Sabe por quê? Porque eu não vejo nenhum motivo na minha vida de me escolher depois que eu nasci. Porque eu fiz tanta coisa errada, tanta coisa ruim, eu errei tantas vezes, eu sou tão assim, vou mal em tantas coisas, mesmo que às vezes eu não erre, mas eu vou mal, que eu não me escolheria, mas Deus me escolheu antes de eu nascer. Antes que eu nascesse, Ele já tinha me escolhido. Então, eu tenho que entender o amor de Deus. E às vezes, uma das principais fontes de ansiedade é como as pessoas nos veem, sabe? Às vezes a gente não está preocupado com a roupa que a gente vai vestir, a gente está preocupado com o que as pessoas vão falar quando eu vestir aquela roupa. Às vezes eu não estou preocupado, eu não vou comprar o carro que eu posso comprar, eu vou comprar o carro que as pessoas vão falar bem dele. E às vezes nos jovens até acontece uma outra coisa: eu não vou namorar com aquela pessoa que eu quero namorar, eu vou namorar com aquela pessoa que vai dar um status melhor diante da galera. E aí eu não vou fazer o curso que eu gostaria de fazer, mas eu vou pensar sempre. Eu não vou falar o que eu penso, eu vou falar o que vai dar mais likes, entendeu? Tem horas, gente, que as pessoas, elas não sabem o seu valor e elas começam a jogar para a galera. Você não foi criado para jogar para a galera, você não foi criado para viver preso na aprovação das pessoas, você não foi criado para ficar se remoendo, se mordendo com gastrite nervosa, sem dormir, porque você está inseguro se as pessoas vão te aceitar ou não vão te aceitar. O Rei do Universo te escolheu, te amou, morreu no seu lugar, Ele te escolheu, Ele te ama, e Ele sabe do seu valor, Ele disse o seu valor. Então, por que eu devo viver preocupado com essas coisas? Eu estava vendo uma outra pesquisa, que saiu na revista Galileu há pouco tempo, que fala que a pressão do grupo diminui a sua inteligência. Ou seja, viver preocupado com o que os outros pensam vai te fazer mais burro. Não tem ninguém burro aqui. Então, viver preocupado com o que as pessoas pensam vai te fazer menos inteligente. Ou seja, o seu pleno potencial nunca será alcançado pensando no que os outros pensam sobre você. É saudável, assim, você considerar ter bom senso, porque quem não está nem aí para o que os outros pensam é o sem noção. E Deus não te chamou para ser sem noção. Mas viver preso naquilo que as pessoas vão pensar, isso, na verdade, vai trazer um grande problema para a sua vida. Então, o que essa pesquisa vai dizer? Eles pegaram quebra-cabeças, colocaram pessoas para montar, e aí eles ficaram pesquisando a atividade do cérebro, imagens da atividade do cérebro durante esse tempo.
e eles terminavam. E aí eles pegavam pessoas e falavam assim, olha, outras pessoas conseguiram fazer isso em tanto tempo, então agora você vai montar o seu quebra-cabeça. E eles verificaram que a parte do cérebro que trata de emoção ficava mais intenso, e a parte do cérebro que tratava de pensamento lógico ficou com atividade diminuída com relação àqueles que não sabiam a informação dos outros a respeito daquela atividade. Ou seja, quando a gente começa a ficar preocupado demais com o que os outros pensam, a nossa capacidade de fazer boas escolhas diminui. Deus te escolheu, te chamou, e Ele deu um selo de aprovação na sua vida. Jesus não olha para você, cruza os braços e fala assim, vamos ver se ele vai dar certo. Ele olha para você e fala assim, eu sou a garantia, você já deu certo. É Ele, não é o quanto eu sou bom ou o que eu fiz, mas é o que Ele fez por mim. E Ele já provou o seu amor por nós, se entregando para morrer por nós. E quando a gente ainda era pecador, antes de você se arrepender dos seus pecados, Jesus já tinha morrido por você. Ele não esperou você acertar para mandar uma medalha de honra ao mérito para você. Ele não tem o mesmo padrão de aprovação do mundo. Viva no padrão de aprovação celestial. Quem sabe que já é aprovado no céu, vai fazer muita coisa boa na terra. Quem sabe que já é aprovado no céu vai ser mais inteligente na terra. Por quê? Porque eu não estou preocupado se os outros me aprovam ou não, porque o Rei do Universo já me aprovou. Então, hoje é dia de você ter certeza da sua identidade, do seu valor em Deus. Então, lembre disso aqui, 1 Pedro 2,9, vocês porém são o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jeremias 1,5, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações, amém? E Efésios 1,5, em amor nos predestinou, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus, em amor Ele te predestinou. Você pode ficar em pé no seu lugar aí e repetir o que diz aqui no Salmo 139 junto comigo? Fique em pé no seu lugar, e repete comigo, fala, Senhor, o Senhor me criou, no íntimo do meu ser, e me fez no ventre da minha mãe. Fala, eu te louvo, porque o Senhor me fez de modo especial e admirável. Fala para o Senhor, as tuas obras são maravilhosas, eu tenho plena convicção disso. Fala, os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado nas profundezas da terra. Fala, os seus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Quantos podem aplaudir a palavra de Deus aqui? Aleluia, 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 aleluia. Você pode se assentar. Então lembre da palavra de Deus. Olha para mim aqui agora. Entre o que as pessoas falam de você, entre as notícias dos jornais, entre o que o mundo diz a seu respeito, entre o que o inferno está falando de você, morrendo de medo, porque já viu o seu futuro, já sabe que você já vai dar muito certo, já deu. Entre cada informação que vier na sua mente, fique com a palavra de Deus, porque ela é verdadeira, ela não falha, ela não mente, ela nunca passará, amém? Segundo, para você simplificar os seus pensamentos, liberte-se do medo do futuro. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Versículos 31 a 33. O que Jesus está falando aqui? Para de ficar pensando se amanhã vai dar ou não vai dar. Amanhã a gente não sabe nem quem vai ser presidente do Brasil. Inclusive, ore bastante sobre isso, que a coisa está feia, não é?
Amanhã a gente não sabe quanto vai estar o dólar. Amanhã a gente não sabe se... Eu estava vendo que a melhor profissão, com maior vagas no mercado na nossa região, são profissões na área de tecnologia. As outras profissões, por exemplo, na área de construção, engenharia civil, isso tem sido um grande problema na nossa região hoje, por causa do momento do mercado. Então você não sabe o que vai estar em crise, o que vai estar bom amanhã. E você não sabe, quando você se formar, como é que vai ser, se você vai ter emprego, se você não vai ter. Você não sabe se você vai ser promovido na empresa que você está. Você não sabe se você está gostando de alguém, você está conversando com alguém, e você está caminhando com alguém, e você olha e fala, será que eu vou conseguir ser uma boa pessoa para essa pessoa? Será que a gente vai conseguir tudo que precisa para um casamento? E aí vem tantas preocupações, será que eu vou dar certo? Será que é isso? Será que não é? Eu quero dizer para você aqui hoje, confie em Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, comer, vestir, o que você precisa para amanhã, vai ser acrescentado na sua vida. Agora preste atenção, aquilo que nos preocupa é o que Deus quer nos acrescentar, porque Deus não quer que a nossa preocupação seja o nosso foco. Deus não quer que a nossa necessidade seja o nosso foco. O nosso foco é a presença de Deus, e a presença de Deus supra as nossas necessidades. Então, resumindo, ao invés de você ficar preocupado o que vai acontecer amanhã, tenha certeza de quem estará com você amanhã. Se Jesus vai estar com você amanhã, já deu certo. Então é mais importante do que onde você vai estar amanhã, é quem você estará amanhã. E aquele que está com você hoje, ele diz que nunca vai te abandonar, tá? Que ele vai estar sempre com você, e ele vai sempre cuidar de você, e ele é a garantia que você já deu certo. 1 João 4,18, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe o castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Enquanto tivermos medo do futuro, o amor de Deus ainda não foi aperfeiçoado em nós. Que o amor de Deus encontre lugares no nosso coração que ele não encontrou antes ainda. Com o amor de Deus, lance o medo do futuro embora da nossa vida. Que esse amor absorvido no nosso coração nos faça ter certezas a respeito do nosso amanhã com Deus. E por último, viva um dia de cada vez. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Uau! Então, você já teve aquela sensação? Eu tenho muita coisa para fazer. Quantos aqui tem muita coisa para fazer? Aí você ficou ansioso com a quantidade de coisas que você tem para fazer, você não conseguiu fazer o que você tinha que fazer. Já aconteceu isso com você? Tenho muita coisa para fazer, fiquei ansioso, deu tremedeira, dor no peito, aí eu tenho que fazer o que eu preciso fazer, porque eu tenho muita coisa para fazer, e não consigo fazer, porque eu estou ansioso com o que eu tenho que fazer. Que Deus nos livre dessa loucura, em nome de Jesus. Hoje o Levi veio participar de um torneio de tabuada, do Colégio Inspire. E aí, o que a gente falou para ele? Filho, você tem que dar o seu melhor. Se você der o seu melhor, todo mundo vai ficar feliz. Faça isso, dê o seu melhor. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar o nosso melhor. E sobre isso também, gente, sobre o torneio de tabuada, ele foi campeão, glória a Deus. Agora, sobre isso, o que acontece? A gente precisa aprender a gerenciar o nosso tempo. Porque a grande questão não é se a gente vai ficar conectado, é aonde a gente vai estar conectado. A grande questão não é se a gente vai fazer muitas atividades, é como a gente gerencia as nossas atividades. Então, assim, se você responder o WhatsApp o tempo todo e não tiver um horário, um momento para você parar, responder, e você não focar no seu trabalho, você não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Se eu ficar com meu filho no WhatsApp e ficar o tempo todo conectado com tudo ao mesmo tempo, eu vou surtar. Quantos já foram aqui num restaurante self-service? Tem muita opção lá? Você pega tudo que está lá? Você pega o que você precisa naquela hora, o que você quer naquela hora. Sim ou não? Tem gente que fala assim, não, eu pego tudo que está lá.
Então vai ter um efeito colateral que você pode perceber muito bem a respeito disso. Mas você precisa escolher bem. E gente, você não precisa ser uma pessoa mal-humorada, você não precisa ser uma pessoa grossa, dando não para tudo e todos, mas você precisa liderar a sua agenda, senão as pessoas vão fazer a sua agenda. Você precisa aprender a dizer sim e não, é muito poderoso para quem caminha com Jesus, simplifica a sua vida. Sabe, tem coisa que não dá para você fazer agora, mas tem coisa que, porque você não fez agora, você vai poder fazer amanhã. E aí então, a gente precisa tirar preocupações da nossa cabeça. Como diz o nosso pai espiritual, pastor Carlito fala: trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Amém? Tem hora, presta atenção aqui, tem hora que você tem que sair daquela loucura lá, passar um almoço sem comida e passar 1 hora, 1 hora e meia aqui do seu dia nessa casa de oração aqui para você voltar para o seu trabalho. Você vai parar, você vai orar, você vai pegar o alimento do céu, depois você vai levar o céu para a terra que você está indo. Então, não fique preocupado com fazer tudo ao mesmo tempo, basta cada dia o seu próprio mal. E se terminou o dia, eu não consegui fazer o que eu tinha que fazer, então eu vou para casa, eu vou dormir, eu vou ter um tempo com a minha família, eu vou recomeçar um outro dia. Às vezes, se eu puder, dependendo do seu ciclo biológico, às vezes as minhas crianças dormem, a minha esposa dorme, eu trabalho mais um pouquinho e depois eu vou dormir e no outro dia eu estou lá renovado para outra coisa também. Então, vamos aproveitar a nossa agenda, vamos aproveitar o nosso tempo. Às vezes, se você não fizer uma atividade física, não se alimentar bem, essa pesquisa que fala a respeito da inteligência diminuir, fala sobre o jeito que a gente vive, o que a gente come, se a gente faz atividade física, se a gente tem, como a gente se preocupa com as coisas. Então, cuida da sua saúde, cuida das suas emoções, cuida do seu tempo com Deus, é exclusivo, trabalhe como se tudo dependesse de você, ore como se tudo dependesse de Deus, faça hoje, porque você só tem o hoje, e aí quando terminar você descansa e recomeça outro dia, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme também, amém? Às vezes Deus não fez porque você não dormiu, ficou preocupado. Quando você descansar e dormir, Ele vai fazer o que você está tentando fazer, amém? Então é isso. E é esse o chamado de Deus para nós. Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quantos se comprometem aqui em transformar preocupação em oração? Quantos se comprometem a transformar ansiedade, aquela dor, se vai acontecer ou não vai acontecer, aquele peso da sua alma em oração? Levante sua mão. Agora você continue com sua mão levantada, que eu vou declarar o que a palavra de Deus fala. Quando você está ansioso por alguma coisa e você transforma isso em oração, o que vai acontecer? Fica a sua mão levantada. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém! Aleluia! 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 Feche seus olhos agora. Eu tenho descoberto que o maior gap, eu sou assim meio entusiasta da nova geração, eu sou apaixonado em conhecer a mente, o comportamento, eu sempre quero trazer um dado, eu sempre quero conhecer mais, e eu tenho entendido que muitas vezes o que tem nos impedido, o que tem impedido os jovens de serem extraordinários, não é um gap de competência, não é um gap de oportunidade às vezes é oportunidade, mas muitas vezes não é oportunidade, é um gap emocional, é um interior desajustado, é uma mente que não está guardada em Cristo Jesus, é um coração que não descansa, é uma tempestade na alma. Sabe, às vezes o pensamento, a vontade de desistir, vem porque às vezes você não consegue mais lidar com tamanha dor, com tamanha preocupação na sua alma. E sabe, tem uma empresa para começar, tem uma família para começar, tem uma carreira extraordinária para acontecer, tem muita coisa de Deus para ser liberada sobre a sua vida, e emoções desajustadas não vão te travar mais em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero declarar sobre a sua vida que você vai desistir de desistir.
Em nome de Jesus, você vai se levantar para viver de um novo jeito, uma nova história, um novo tempo e para a glória de Deus. Em nome de Jesus, você não vai ser presa fácil para a ansiedade, para preocupações nocivas do nosso tempo. Você vai ser alguém produtivo em meio de um mundo que está ocupado demais e muitas vezes preocupado com coisas que não deveria estar preocupado. Você vai estar focado naquilo que você tem que estar focado, mas fundamentado na rocha que é Jesus. E por meio das suas mãos, Jesus vai fluir. Por meio dos seus pensamentos, Jesus vai fluir. Por meio das suas escolhas, Jesus vai trazer a vontade do céu na terra. E você vai se deliciar no trabalho de Deus por meio de você. E grandes coisas estão por vir, em nome de Jesus. E fique com seus olhos fechados. Talvez você está aqui hoje e eu declaro essa palavra sobre a sua vida, e talvez a questão mais importante da sua vida, a decisão mais importante ainda não aconteceu. E aí então eu quero te convidar hoje para a melhor decisão da sua vida. Sabe, a melhor decisão da minha vida não foi de me casar com a Mariana. A melhor decisão da minha vida não foi o melhor dia, não foi o dia que comprei carro, o dia que comprei casa, não foi assim, foi tão bom quando, por exemplo, nasceram meus filhos e foram momentos tão incríveis. Mas esses não foram os melhores dias da minha vida. O melhor dia da minha vida foi quando eu entreguei minha vida para Jesus. Porque a partir disso, as outras coisas melhores aconteceram. As outras pessoas incríveis foram possíveis na minha vida. Outros projetos que eu sonhava foram possíveis. E mais do que isso, a companhia, a presença dele supre toda a falta na minha vida. Não tente vencer preocupações sem ter Jesus no seu coração. Primeiro eu tenho que ter Jesus, primeiro eu tenho que caminhar com Ele, primeiro eu tenho que viver para Ele.